Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores. Bem-vindo ao Passaporte Orlando. Amigos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E olha só, estamos aqui de volta para mais um episódio, um episódio de destaque do mês. Um episódio inteiro de destaque do mês. Faz tempo, hein? Nossa, faz muito tempo que a gente não faz um desses. Eu confesso que eu tava com saudade. Ah, é bom. Voltar às origens. Pois é. E assim, quem sabe também a gente para um pouco de ficar só falando mal da Disney. A gente fala coisa boas, né? Não foi mal da Disney, a gente falou mal do shopping. Da sua administração. Não, mas eu estou na missão de parar de ser tão reclamão e agora vamos voltar a falar de coisas boas. Vamos, né? Sim. Então é isso, pessoal. Esse episódio a gente veio aqui para fazer um episódio inteiro de destaque do mês para uma das atrações mais novas, mais buscadas, mais hypadas dos últimos anos de Orlando. Estamos falando, obviamente, da mais procurada de todas, que é a Rise of the Resistance, lá na Galaxy's Edge. Eu fui coagida a estar aqui, né? Ele ameaçou divorciar se eu não participasse. É bom falar bem. Nem vê, a gente já falou do Hagrid e você já ficou toda molengona no Hagrid. É que é maravilhosa, né? Então. Isso é muito bom, Hagrid. Agora é a minha vez. Já falando do Hagrid de novo. De novo? Você já fez um destaque do Hagrid? Fez, um episódio inteiro só do Hagrid. Foi maravilhoso. A minha memória é de Dory. Né? Então é isso, pessoal. A gente veio aqui fazer um episódio especial dedicado única e exclusivamente a essa fantástica atração. Mas antes a gente vai aqui para os nossos recadinhos. Também a gente tem aqui o nosso momento boa viagem, para depois a gente voltar aqui para o nosso assunto principal de hoje. Então vamos lá para os recadinhos. Mais uma vez, lembrando do nosso e-mail para você entrar em contato diretamente com a gente, que é o podcast@passaporteorlando.com.br. Lá você pode mandar a sua notícia, sugestão, crítica, elogio, momento mágico, pergunta, o que mais quiser compartilhar com a gente, fique à vontade para mandar por lá. Além do e-mail, temos as nossas redes sociais. Então, especialmente no Instagram, onde a gente mais tem trocado ideia aí com vocês que acompanham a gente, através das mensagens diretas ou comentários das nossas postagens. Sempre fica muito feliz, fica à vontade para entrar em contato com a gente da forma que você achar melhor, que a gente vai dar um jeito de responder. Você também pode deixar um recadinho para nós lá no iTunes, caso você ouça a gente pelo Apple Podcasts, deixando 5 estrelinhas se possível, e também no Spotify, se você puder deixar lá 5 estrelinhas e classificar nos podcasts, vamos ficar muito felizes pela sua contribuição. Lembrando do nosso site, que é o passaporteorlando.com.br, que lá tem todos os nossos episódios de podcast. Além disso, também tem os episódios dos nossos encontros da Sociedade dos Exploradores de Parques, que eu também estou publicando aqui no feed do Passaporte Orlando desde a semana passada. Tem o YouTube, né, do Passaporte Orlando, onde você pode ver na íntegra esses encontros, os vídeos desses encontros também da Sociedade dos Exploradores de Parques. E lá no nosso site você tem acesso a nossas lojas online para comprar seus ingressos de parques, de shows e tudo mais que você quiser para a sua viagem. Nessa mesma loja você também pode cotar ali seu seguro de viagem se você quiser. Então, nossas lojas têm ótimos preços, ótimas condições, mas se você quiser um atendimento mais personalizado com relação a isso, é só ligar aqui para a Ju ou mandar um e-mail para ela. Um WhatsApp, pode ser nesse mesmo e-mail, então pode ser no viamundo@viamundotravel.com.br, que ela vai te atender, né, João? Sim, mas não em novembro. A gente... É verdade.
Também lá no nosso site tem o link pro nosso parceiro, que é o Meu Chip, caso você queira comprar seu chip para usar a internet no seu celular, no smartphone, nas suas viagens internacionais. Pelo nosso link você já garante ali 15% de desconto. Caso você entre direto pelo site do Meu Chip, é só usar o cupom Passaporte Orlando, que ele já vai te dar o desconto de 15%. Ou então, por exemplo, agora que a gente acabou de passar pelo Halloween, tinha um cupomzinho valendo ali de 25% de desconto. Então, fique sempre atento nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram, que a gente divulga quando tem cupons maiores do que o cupom padrão de 15%. Certo. Então é isso. Se você também quiser colaborar de outra forma, fazendo parte lá do nosso grupo de assinantes, de colaboradores, através do PicPay, ficaremos muito felizes com a sua contribuição. Dentro de cada uma das categorias ali de valores que você pode escolher na sua contribuição mensal, você vai ter diversas recompensas variadas. Vamos sempre agradecer se você puder e quiser, de alguma forma, contribuir aqui com o podcast. Beleza? Atenção, senhores passageiros, para o momento boa viagem. Vamos lá pro momento boa viagem, João. Vambora. Então, fui obrigada pelo Felipe a fazer um momento boa viagem já do fim do ano todo. É isso mesmo, pra não perder nada. É, porque a gente vai ter uns episódios aí já meio mexidos e etc. Então a gente vai ter... O Fê me encomendou o momento boa viagem já até o final de dezembro. É isso aí, pra depois ninguém reclamar que eu perdi o episódio, perdi a data e a Ju teve que dar um momento boa viagem atrasado. Provavelmente vai aparecer alguém que ainda vai comprar e eu vou ficar atrasada, mas tudo bem. Aí a gente compensa. Aí a gente compensa na amizade depois. E como tem nosso momento, a gente também vai participar do momento boa viagem agora pra nós mesmos, então pra não perder data, né, Ju? Então vamos garantir até o final do ano, já tá todo mundo aqui no bolão. Exato. Então vamos lá, Ju, começa aí a puxar a fila. Bom, começando aqui pra novembro, pra quem... Esse ano tem menos Happy November do que já teve. É verdade, também depois desse último outubro aí, né? Esse ano o pessoal resolveu fazer Happy October, mas a gente segue firme no Happy November. Mas enfim, quem tá no Happy November com a gente aqui, o Pedro Romero. Pedro Romero, a Emily passar uma temporada europeia na Terra da Rainha. Então, ótima viagem pra eles. Traz um corgi pra gente. A gente já tem um corgi. Traz outro corgi pra gente. Traz coisas de corgi. Corgi acabou de entrar aqui, ele ouviu falar. Ele ouviu chamar e ele entrou aqui. Agora, vindo pro nosso lado aqui do Atlântico, tem uma familhona que também tá indo passear a beça lá em Orlando. Vai se divertir a beça nos parques Disney, Universal. Que delícia. Até dar uma invejinha. Não, imagina, né? Nada, né? Nada. É o Bruno César Cavalcante, vai com a Tereza. O Bruno vai com a Tereza, vai com o Miguel, que tá com 1 ano e meio. Olha que beleza conhecer Orlando com a cidade. Que inveja. O Marne, que é o sogro. A Socorrinho, olha que fofo. Ai, que legal. A Socorrinho, que é a sogra. E uma amiga deles, a Laura, também vão passar uma temporada boa em Orlando, se divertindo a beça. Excelente, boa viagem pra Bruno e família. Quem tá indo também pra Orlando vai passar uma viagem rápida e enxuta, mas ainda proveitosa, é claro. É o Marcelo de Barros Filho e a Amanda. É uma viagem curta de última hora, mas ainda... Tá bom, tá valendo. Tá ótimo. Tá é Orlando, tá maravilhoso. O Marcelo que encontrou com a gente quando estivemos lá em Fortaleza, foi muito legal. É verdade. Muito bom conhecê-lo pessoalmente, ele e a Amanda. É verdade. Então, ótima viagem pra vocês. Aproveitem Orlando por nós. Eles vão pegar também pré-Thanksgiving. Junto com a família do Bruno, também tudo de pré-Thanksgiving. Bom, quem tá indo pra lá também conhecida como Cunhadinha. Minha irmã. Nossa, minha irmã. Minha cunhada. Ixi, essa aí dá trabalho. Essa aí, ela vai esticar o fim do ano lá todo pelos Estados Unidos. Então eu vou dar boa viagem pra ela aqui, né? Poxa, tem que dar. Para Orlando também, quem tá indo é a família
Aí já estão indo já depois do Thanksgiving. Vão pegar a nossa semana favorita, que é aquela primeira de dezembro. Excelente escolha. Excelente. É a família do Gustavo Pérez. Gustavo, a Daniela, o Henrico, a Isabela, a Marcela e o Silvio. Muito bom. Também vão em galerona lá, vão pegar Mickey's Very Merry Christmas Party, delícia, Kenny Space Center, vão curtir. Muito bom, excelente. Bom. Nossa semana favorita. A que a gente mais repetiu Orlando foi nessa semana. Com certeza. É estranho até não estar lá. Vai passar. Estaremos em outro lugar. Quem tá indo pra Califórnia? Aí sim, hein? Mas não é junto com a gente, não. Já é dezembro. Poxa, quase que a gente vai se encontrar. O Bruno Macedo Bose e a Lara Santana. Na verdade, acho que eles vão esquiar antes e depois vão dar uma chegadinha que Linha de Ferro lá pros parques da Califórnia. Nada mais justo, afinal de contas. Exatamente. Tem que conhecer território sagrado, né, afinal de contas. Tem que conhecer tudo. E tomar muito cuidado com esse negócio de esqui, viu? Que é perigoso. Pode crer. Toma cuidado. Fez seguro de viagem especial para esporte? Porque tem que fazer, né? Tem que fazer. Não basta só o seguro normal. Se você vai fazer atividade, tem que fazer o seguro certo. Ter certeza que o seu seguro cobre. Exatamente. Porque é uma escorregação que é complicado. Bom, quem está indo para Orlando também, já mais final do ano, já estamos falando do final, já por meados de dezembro, é o Rafael Mota. Ele tem uma viagem interessante. Tô sabendo. Tem aí, vai ter uma viagem bem interessante. Depois a gente, né? Ele muito conta, bom. Ele é assinante, depois ele conta as novidades da viagem dele, mas sim. Vai com uma turma, vai com a Erika com K. Lógico. Que eu sempre escrevo com C, eu não sei, é um hábito. Toda vez que ele fala no grupo da Erika, ele sempre escreve Erika com K. Ele escreve Erika com K por extenso. Erika com K. Bom, eles vão pro Orlando pegar fim de ano aí, na loucura, no rush, mas vão com a família dos cunhados deles, né? O Fábio, a Bielka, o Arthur e o Pedro. O Rafael, que ele é ex-cast member, ele com certeza vai manter toda essa galera na linha lá. Ninguém vai correr, ninguém vai pular cordinha, ninguém vai pular correntinha. Não, vão respeitar o cast member. Né, Rafael, você vai fazer todo mundo andar na linha nos parques, né? Bom, quem também tá indo passar o Réveillon e o começo aí do ano, já em Orlando também, é a família do Rogério Martins, Mariana, Raquel e Rafael. Muito bom, excelente. Parabéns, Rogério. Muito boa viagem. Nossa, delícia. Eles já pegam um pedaço de janeiro que já não tá tão cheio, então eles vão poder curtir a beça. Legal. Um NBA. Completo. Barba, cabelo, bigode. É isso aí. Ótima viagem pra vocês. E olha, eu nem acredito que eu vou fazer isso, mas eu vou fechar o momento. Não é possível. Não é possível, eu não acredito. Eu não acredito. Eu vou ganhar o bingo do momento bom. Eu não acredito que a gente vai fazer de novo. Ela está agora lá. Como que a gente vai fazer outro momento de viagem para quem está agora viajando numa outra viagem que a gente deu um momento de viagem anterior? Não é possível. É assim, a pessoa faz a tinquina, aí depois ela completa a cartela, entendeu? Caramba, André, olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Você não quer me adotar não, André? Porque eu tô... Já que seu filho não quer mais tanto ir assim por Orlando, eu quero, me leva. Então, o Fê já adiantou. A Andréia, da minha orelhinha. A Andréia, gente, sim, o Flávio e o Henrique vão passar também o final do ano lá em Orlando, o começo do ano que vem. Eles fizeram... A Andréia fez bingo aqui esse ano, nos momentos Boa Viagem, é um recorde. Vai gostar de dar dinheiro pro Chapegazinho no inferno. Ela é. Então, olha, ótima viagem pra vocês. Esse é o turma que já tem até dezembro, tá? Então, o Fê pediu aqui pra adiantar. Bom, tem mais alguém, né? Tem mais um momento Boa Viagem. Aqui, né? Mas... Tem um selfie momento Boa Viagem. Tem um selfie momento Boa Viagem. Nós é Maroca. Nós é Maroca. Sim, pessoal, estaremos viajando logo, muito em breve. Provavelmente quando esse episódio sair, estaremos indo pro aeroporto já. Eu, Ju e Maroca, vamos finalmente pagar a viagem pra Maroca, que ela tá precisando desde antes da pandemia, né, Ju? Essa viagem, sabe as viagens Aleluia? Essa viagem, ela era pra acontecer. Na verdade, o Fê não ia. Eu não ia, exatamente. E a gente ia no dia 26 de março de 2020. Nossa. A gente ia fazer um cruzeiro na Califórnia e depois ia pra Las Vegas. Dia 26, foi aquele assim que a gente falou, e aí? Vamos ou não vamos? Arrisca? Será que esse negócio de pandemia vai pegar ou não? Não, vamos. Não, então não vamos. Não, mas a gente marca pra agosto. É agosto de Deus. Enfim. Agosto de Deus. 3 anos depois, estamos finalmente levando a Maroca pra Las Vegas e indo nós mesmos. Pois é, aí eu entrei na viagem, né? Porque agora eu também tenho férias pra tirar, então aproveitar pra ir, né? Aproveitar pra ir. Ainda vamos esticar pra
São Francisco, Big Sur. Vou conhecer finalmente São Francisco. Finalmente vai fazer a Big Sur com a gente. Exato. E Belo assim, road trip californiano. E acompanhe no Instagram. Exatamente. Então fiquem espertos ali a partir do dia 13 de novembro. Nós já estaremos ali por terras californianas. Fica atento no nosso Instagram. A gente vai postar com certeza muitos stories de lá, mostrando toda a nossa viagem. Sim. E obviamente que voltando de lá, né, Ju? Aquele bom e velho relatinho de viagem aqui no podcast. Com certeza. E um aviso aí de interesse profissional dos nossos ouvintes e clientes aqui da Viamundo. Esse período são 2 semanas, segunda quinzena aí de novembro, então eu vou estar com atendimento reduzido. Então se você tiver algum pedido, alguma coisa que você queira fazer, ou tem as nossas lojas online para ingresso, para carro, seguro, ou antecipa o pedido, ou aí se lá eu encaminho para o nosso parceiro. A gente vai estar realmente com atendimento reduzido aí nessa segunda quinzena de novembro. É isso aí. Tá bom? Então, mais uma vez, agradecendo a todos aqui que participaram desse momento Boa Viagem. Afinal de contas, esse momento aqui é para agradecer a vocês todos, ouvintes, amigos, que deram uma oportunidade aqui pra gente de nós participarmos mais ativamente das suas viagens, né? E se tornaram também clientes através da Viamundo Travel. Então, é a nossa forma de agradecer nominalmente a todos vocês. E pedir para todos aqueles que nunca fizeram nenhuma viagem aqui com a Ju na Viamundo Travel, pra que quando vocês tiverem as suas próximas viagens marcadas aí, dá uma chance. Bate aqui no papo com a Ju, de repente ela vai te dar uma ajuda legal, te apresenta um preço legal, um atendimento personalizado. E é isso. Boa viagem a todos, inclusive pra nós, né, Ju? Opa! E é isso aí. Então, daqui a pouquinho estaremos na Califórnia, então vou voltar pro episódio pra falar aqui de Rise of the Resistance. Bom, Ju, vamos lá. Vamos falar desta magnífica atração Rise of the Resistance lá da Galaxy Z do Hollywood Studios e também da Disneyland, of course. Of course. Que tem feito realmente as multidões que visitam os parques, os pirados e os maníacos de parques Disney e de Star Wars perderem sua mente coletiva em desespero total. E vamos falar por quê, né? Por que será que ela vale tudo isso? Ela vale todo esse hype? Por que tem tanta procura, né? Vai ser super parcial, totalmente, né? Parcial, pode Nossa ficar tranquilo. Nossa senhora, vai ser duro aguentar a devoção aqui. Imparcialidade é comigo mesmo. Não, tô vendo. Vamos maneirar dos adjetivos, tá? Mas eu já te falei, né? Apesar de tudo, a Tower of Terror ainda mora no meu coração como a número 1 de todos os tempos. Né? É bom que sim. Mas assim, normalmente nesses episódios a gente começa contando um pouco de história da atração, com as coisas mais antigas. Assim, como essa é uma atração muito nova, ela não tem, assim, grandes histórias em volta dela, em termos de histórico de projetos e tudo mais, né? O que aconteceu? A área toda da Galaxy Z no Hollywood Studios, ela foi construída em cima da área que antigamente era ocupada por aquele Disaster Canyon, né? O Lights, Motors and Action, que era um show de dublês que tinha de carros lá no Hollywood Studios. Tinha toda o Tram Tour que passava por trás daquele fake tour pelos estúdios que nunca eram utilizados lá no Hollywood Studios, né, Ju? Então, quando a Disney comprou Star Wars lá do George Lucas, todo mundo ficou, obviamente, esperançoso, né, pra ver quando que os parques viriam a ter atrações mais originais e próprias de Star Wars, né, sendo agora uma propriedade da Disney. E aí a gente teve em 2014, se eu me lembro direito, uma D23, que foi quando anunciaram a construção da Galaxy Z nos 2 parques, na Hollywood Studios e na Disneyland. Mas a gente ficou um tempão, porque a Disney demora, né, pra desenvolver os projetos e pra construir as coisas. Não, imagina. E a gente ficou um tempão sem saber exatamente o que ia ter e tal, e aí começou devagarzinho as obras, foram andando e tal. Acho que em 2017, numa D23 também, que eles começaram a dar um pouco mais de detalhes do que viria a ter na área, o que viria a ter de atrações e tudo mais. E aí começou a descobrir que a área da Galaxy Z teriam 2 atrações, né? Uma primeira que seria da Millennium Falcon, que num primeiro momento
momento meio que deu a entender que ela seria a atração principal, né? Então, o que veio a ser depois a Smuggler's Run da Millennium Falcon, Smuggler's Run, por ser dentro desse ícone, né, que é essa nave tão característica aí do universo pop e sci-fi, a gente achava que ia ser a principal atração da área, mas na verdade não era. Era a Rise of the Resistance, que viria a ser o grande e-ticket, né, usando a nomenclatura antiga, de que seria a grande atração da área. Mas qual não foi a surpresa quando a gente descobriu, né, quanto mais foi chegando perto da data de abertura da Galaxy Z, né, tão esperada, tão demorada a construção, a gente descobriu que a área abriria sem a Rise of the Resistance. Ela iria abrir numa fase posterior e depois a gente veio entender, né, que isso aconteceu porque a Disney teve problemas no desenvolvimento da atração. E não é à toa, porque realmente é a atração mais tecnológica, mais complexa já projetada nos parques da Disney, que usa diversos tipos diferentes de sistema de ride, que usa múltiplos animatrônicos avançados, dos mais avançados que a Disney já produziu. É um negócio de louco, né, Ju? Sim. É uma atração impressionante e isso, assim, infelizmente a gente notou, não só nessa época com o atraso da entrega da atração, né, porque ela veio depois da área, mas também no própria operação dela hoje, que a gente vê o quanto essa atração, ela infelizmente quebra, ela para e atrapalha ali o andamento das filas no dia, né, no dia a dia de parque, né? É muita coisa pra dar errado. Ela tem muita coisa pra dar errado, esse que é o problema. É. Quem se lembra do episódio que a gente fez aqui sobre o Hagrid's Magical Motorbike Adventure, a gente falou alguma coisa muito parecida, que apesar de não parecer, quando você visita as duas atrações né, numa mesma viagem, tanto a Hagrid's quanto a Rise of the Resistance, pode não parecer que as duas têm o mesmo grau de complexidade, mas assim, a Hagrid's tem muita complexidade em termos de operação, de automação ali, de sistemas e tal. E é uma atração que também abriu com muito problema, mas eles consertaram, né? Isso foi resolvido ao longo do tempo, conforme eles foram aprendendo, foram melhorando a operação, e a Hagrid hoje ela já é um ride muito mais confiável, mas a Rise não consegue. Infelizmente, é uma atração que tem muito problema, que tem muita quebra. Eles têm alguns planos Bs, né? Já eles têm, exatamente. De pronto, um ou outro. Coisa que eu acho que é mais frágil ainda. Dentro lá, eles já têm o plano B, Sim. que é trocar uma coisa por outra. Um animatrônico por uma tela. É, exato. Pelo menos não é tão crítico quanto o Tricabaleiros, que morre um animatrônico e eles trocam por um vaso de flor, né? É, homenagem ao boneco que morreu. Pois é. Ao Donald, ao Zé Carioca. Exato. Mas assim, essa atração, quando ela está operando, assim, completa, e assim, eu acho que na nossa última viagem aqui de 2021, eu e a Ju, a gente só conseguiu ir 2 vezes nela. Por tudo isso que a gente falou. Sim. A gente tentou outras vezes, mas não deu, porque ela parou, quebrou e tal. Então a gente conseguiu, foi 2 vezes no Hollywood Studios, a gente foi 2 vezes na atração, uma por dia. Não conseguimos repetir mais do que isso, infelizmente. Tentamos comprar o Lightning Lane, mas no minuto que abriu o horário, Exato. Esgotou na hora. Uhum. Demos sorte de nessas 2 vezes que a gente conseguiu ir, a gente pegou a atração full, completa, não faltou nada. A gente não pegou nenhum modo B, nenhum atalho, nada que prejudicasse a experiência. Mas isso aqui é uma pena, porque é uma atração que ela é tão concorrida, ela é tão complexa de você conseguir, que as pessoas têm tão poucas chances de ir, que dá dó de gente que às vezes tem uma viagem mais curta, que só vai um dia no parque e pega um dia que ela ficou o dia inteiro fechado. E acontece. E acontece, infelizmente acontece. E dá uma dó desgraçada vez, porque é uma atração única, assim. A gente tem criticado bastante aqui questões de preços que a Disney tem cobrado cada vez mais caro nos ingressos, cobrado cada vez mais caro nos Lightning Lane, nessas coisas desse tipo, mas assim, essa é uma atração que você fala assim, é pra isso que eu pago essa fortuna pra vir pra cá, sabe? É essa hora que você fala assim, tá bom, agora valeu. Agora valeu, sabe? Não é pra chegar lá e ir no Dumbo, tá? O Dumbo é legal, é clássico, é aquela magia tradicional de parque Disney, mas assim, o Dumbo é o Dumbo, na verdade. É o Dumbo. É o Dumbo. Agora, quando você vai numa Rise of the Resistance, que você olha pra aquilo, que você tá ali no meio, você tá imerso, você fala assim, tá, valeu, o dinheiro valeu. Eu entendi por que eu paguei essa grana, pra estar aqui agora, nesse momento. Você concorda comigo, Ju? Concordo. Porque é ali que eles vão te entregar uma experiência absolutamente única. E assim, se você é fã de Star Wars, então é isso aí vezes 5. Né? Porque a gente sempre fala aqui do quanto, por exemplo, a área de Avatar,
A Pandora é uma área impressionante, uma área muito legal de se visitar, ela é imersiva, o próprio ride é um ride impressionante, mas assim, Avatar não é uma franquia, se bem que agora vai sair o segundo filme, né? Vamos ver se agora vai virar uma franquia de sucesso de legião de fã, mas não é uma franquia que tem uma legião de fãs como tem Star Wars, né? Como tem Harry Potter, como tem essas grandes propriedades intelectuais. Então, quando você tá lá nas atrações do Avatar, no meio da área do Avatar, você fica encantado por aquele ambiente, mesmo sem você ser um grande fã daquele assunto. Sim. Galaxy's Edge, aqui eu já falei várias vezes aqui no podcast, o quanto eu acho que eles falharam em algumas decisões em termos de Imagineering, de storytelling que eles criaram para a área, mas eu sempre gostei, eu sempre elogiei o design da área, e o ride é a mesma coisa. Eu acho que eles acabaram tendo uma certa falha ali na decisão, especialmente do timing, né, do tempo dentro do cânone de Star Wars que eles escolheram fazer a atração, mas a atração em si, ela é tão boa, que não importa se faz parte da trilogia sequela que as pessoas não gostam mais ou menos, ou não, ou que é a trilogia clássica, não importa, ela é tão legal, ela é tão boa que ela ultrapassa a birra que, por exemplo, eu tenho com o episódio 9, que eu odeio esse filme. Né, Ju? É. Mas é isso, chega de enrolar. Vamos falar um pouquinho mais aqui de detalhes aqui dessa atração, depois a gente entra aqui no passo a passo do que tem nessa atração. Então, pra quem nunca foi, talvez não queira tomar spoiler, a partir de um certo momento aqui, quando eu avisar, se você não quiser ouvir, você pula aí, porque vai ter spoiler, tá bom? Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir, então por isso que eu vou avisar. Mas por enquanto não, pode ficar aí. Fica ouvindo, fica tranquilo. Bom, como eu falei, a atração ela inaugurou no dia 5 de dezembro de 2019, lá no Disney's Hollywood Studios, alguns meses depois que a área já estava aberta. Nós estivemos nesse ano lá em outubro. Em outubro, a gente esteve lá em Orlando no Halloween, então eu achava que quando a gente marcou a viagem que a gente ia chegar lá, a Rise já estaria aberta, mas não. A gente não tinha entendimento que ela não ia abrir junto com o resto. Eu, pelo menos, não tinha. É que quando a gente marcou a viagem, as coisas estavam meio confusas ainda, né? E a gente tanto que a gente foi para as duas costas. A gente foi para Orlando e foi para Disneyland. Só por causa da Galaxy's Edge. Por causa da Galaxy's Edge. Ela não ia nem abrir, aí ela abriu. Ela abriu, aí exatamente. Foi a gente contou isso no relato de viagem mais em detalhe, porque como é a minha memória editória, eu não lembro exatamente detalhe. Enfim, a gente tinha que marcar a data, e aí quando a gente foi marcar a data, a gente sabia que a da Disneyland estaria aberta, mas a de Orlando não. Sim. Aí depois que a gente marcou a data, eles adiantaram a abertura de Orlando, então a gente pegou as duas abertas. Mas só que nenhuma das duas com a Rise of the Resistance. Foi isso mesmo, a gente não tinha a menor necessidade de ir pra Califórnia. Exatamente. A gente só foi pra ver a Galaxy e a gente já tinha visto em Orlando. Exatamente. Mas então ela abriu em Orlando a atração, né, no dia 5 de dezembro de 2019, e pouco mais de um mês depois ela abriu na Disneyland. Apesar da Disneyland ter sido a área, né, a Galaxy's Edge ter inaugurado aberta, ter sido terminado primeiro a obra dela, a Rise terminou lá depois, justamente por causa dos problemas técnicos que eles encontraram durante todo o projeto e a construção da atração. E eles demoraram um pouco para resolver o problema lá, e como lá começou primeiro, então eles encontraram o problema primeiro, demorou mais para consertar. Por isso que Orlando já chegou pronto os problemas resolvidos, né, quando eles foram instalar lá em Orlando. Mas assim, essa é um ride, na verdade ela é uma atração, né, uma atração contada em 3 atos. A história toda dessa atração ela é contada em 3 atos, e ela é uma atração que consegue fundir tão bem o que é ride, o que é atração e o que é fila, o que é pré-show, que a gente mal sabe onde começa o ride, onde não, né, onde que você tá em fila ainda. É muito legal isso. Acho que eles fizeram isso de um jeito que você realmente entra ali dentro da história do negócio e você fala assim, nossa, mas eu já tô na atração? Isso aqui já é atração? Isso aqui é fila? O que é isso aqui? E você já tá curtindo a história, já tá curtindo o ambiente, você já tá vendo as coisas acontecendo, então isso é muito louco. Assim, quando é fila, é fila. Você sabe que você tá na fila. Sim, sabe. Então tem um tempão de fila. Sim, mas normalmente tem aquelas atrações que tem fila, e tem um pré-showzinho, e aí você fica mais fila, aí tem outro pré-show. Nesse aí, a partir de um certo momento, especialmente daquele primeiro pré-show, você já não sabe mais se é fila ou se é atração. Não, aí vai direto, né? Mas enquanto você tá na fila, você sabe que é fila. Mas pois aí quando começa. E aí tem várias etapas mesmo. Exato. Então, daqui pra frente eu vou começar a falar com spoiler, tá? Se você não quer mais ouvir, pula lá pro final do episódio, que a gente deve fazer um wrap-up aqui de todo o nosso detalhe dessa atração. Mas se você já foi, se você não se importa com spoiler, fica aqui com a gente, daqui pra frente, tá?
Você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no Passaporte Orlando e quer se tornar um colaborador e ajudar a gente aqui a manter o podcast seguindo firme e forte? Baixe o aplicativo do PicPay no seu celular, abra sua conta e assine um dos nossos planos para se tornar um colaborador do Passaporte Orlando e receber recompensas individuais e também ajudar a bater a meta das recompensas coletivas para termos um episódio extra por mês. Attention, personnel must remain on designated routes throughout the Cliffside facility. Asteroid tanks in fighter area. Report to many opposite zeros. Qual que é a brincadeira? Lá na Galaxy Z você tem mais ou menos 3 áreas geográficas separadas ali. Você tem a área da Primeira Ordem, que é onde fica inclusive a nave do Kylo Ren, onde ficam patrulhando ali os Stormtroopers e tal. Você tem a área dos contrabandistas, que é onde tá a Millennium Falcon, né? Onde tem aquelas lojas e o bazar com todas as lojinhas ali e os restaurantes. E você tem a Floresta da Resistência, né? Então essa atração ela fica nessa área que é a Floresta da Resistência. E obviamente que nós estamos entrando lá porque nós vamos ser recrutados pela Resistência para, né, lutar contra a Primeira Ordem. Então, Help me, Star Tours. Help me, Star Tours. You're my only hope. Então quando a gente entra ali logo de cara no primeiro portalzinho ali do começo da fila para começar a encarar essa fila gigantesca da Rise of the Resistance, a gente já passa ali por uma bateria antiaérea, né, onde os rebeldes se instalaram no meio de um templo, ali numas cavernas, obviamente para fugir, né? Para quem vê os filmes, quem lembra dos filmes, os rebeldes estão sempre escondidos em planetas e ambientes mais inóspitos, assim, em templos, em coisas antigas, enquanto o Império tá sempre, a Primeira Ordem tá sempre nas naves, na tecnologia, né? Você percebe que George Lucas foi muito inspirado por Guerra do Vietnã, né? Quando ele fez isso aqui. Vietnã e nazistas. Então a gente tá entrando ali naquela fila ali, é toda a entrada da base da Resistência. A gente passa por armários com armas, com munições, com roupas de pilotos. A gente vê algumas roupas, alguns objetos muito parecidos com os dos filmes, né? Então a gente vai ver a roupa de piloto e o capacete do Paul Dameron. A gente vai ver aquela roupa de Bacta, né? Que o Finn usa no episódio 8, quando ele tá se recuperando fisicamente lá, de ter tomado uma espadada nas costas ali, um sabre de luz nas costas do Kylo Ren, entre outras coisas mais. Mas aí você também vê rifles, munições e todos os equipamentos que a Resistência usa contra a Primeira Ordem. Até que a gente chega na primeira sala com o primeiro momento de pré-show. Provavelmente, se você foi num dia normal de parque, até aí você já gastou pelo menos 1 hora de fila. De tão cheio que normalmente é, né, Ju? Se você deu sorte. Se você deu sorte? Qualquer coisa menos do que 1 hora, você se deu bem, até chegar nesse ponto. E aí a gente entra nesse primeiro pré-show. Esse é um pré-show bem interessante, já tem as primeiras coisas bem divertidas de ver, quando aparece o BB-8, um animatrônico muito legalzinho do BB-8. Ele sai de trás de uma tela, ele começa a falar com a gente obviamente não entende o que ele tá falando. E aí vem um belíssimo holograma, muito bem feito, inclusive, da Rey falar com a gente. Incoming transmission from Ray. BB-8, is everyone assembled? Good. Shouldn't you be in flight prep? Recruits, thank you for joining the cause. A covert resistance team led by my friend Finn has infiltrated a First Order Star Destroyer that is now headed to this system. Your outpost on Batuu is no longer safe. We have transports waiting to take you to General Organa's secret base on Pakara. I'll regroup with you there. The Resistance desperately needs your help in our fight against Kylo Ren and the First Order. Remember, it is vital that you keep the location of the Pakara base secret. Lieutenant Beck, one of our top commanders, will lead you. Affirmative. Transport is ready. 9-Num and I shall personally see them delivered. Thank you, Lieutenant. Welcome to the cause. May the Force be with us. Commander Poe Dameron and a squadron of X-Wings shall escort us to the rendezvous point on Pakara. Roger, this is Black Leader. I hear you're a fine-looking group of recruits. Oh, no time to waste. Let's get you on your way to the General. Stand clear. Dead doors opening now. Vai falar que nós estamos sendo recrutados
Lógico que Óbvio que estamos sendo recrutados. Vocês perceberam que nenhuma atração lá em Orlando que você tá só passando, você sempre vai salvar o mundo, entendeu? É seu papel enquanto visitante de parque temático, você tem muitas obrigações de salvar o mundo. A quantidade de vezes que você salva o mundo... Nossa, você salva muito, salva o dinossauro, salva o mundo, salva Transformer. You did it! You did it! Você só ficou sentado, mas Como é you que did é? A it. do Transformers é a mais ridícula, como é que é? Protect the Allspark. Não, quando ele fala Guardians... Ai, como é que ele fala no final do Saviors of... eu não lembro, é muito ridículo. Eu já acho que é uma atração horror. Quando acaba eu ainda tô assim com essa frase do Protectors of não sei o que lá, o Saviors of não sei o que lá. Ok, desculpa, parênteses. Ok, vamos lá, vamos salvar o mundo de novo. Vamos salvar o mundo de novo. A gente vai tirar férias e tá sempre salvando o mundo. Exatamente, é cansativo essas férias por Orlando. É. Ninguém sabe porque a gente sempre precisa de férias das férias de Orlando. Pois é, deixa eu nesse barco, nesse bote aqui rodar no Popeye sem ter que salvar o mundo de vez em quando. Bom, então aí nesse primeiro pré-show a gente vai encontrar o BB-8 e a Rey. O holograma é fantástico da Rey. Inclusive, esse episódio inteiro também eu poderia fazer um grande spoiler de tecnologia, como as coisas funcionam. Eu não quero estragar a ilusão pras pessoas, mas manda um e-mail pra gente. Você quer que eu faça um episódio desse episódio? É o episódio do episódio. Pra explicar como que funciona tecnicamente cada um dos efeitos. Se quiser me chama que eu falo, tá? Mas eu não vou estragar aqui nesse, pode ficar tranquilo. Mas é muito legal. Eu como engenheiro adoro essa parte também. Que covarde, devia contar. Não, eu não vou contar agora, mas mas que covarde. Posso contar algum dia. Quero saber se as pessoas querem saber a magia por trás das coisas. Mas a Rey vem, ela vai explicar pra nós a missão, né? Por algum motivo misterioso, a Resistência precisa desesperadamente da nossa ajuda. Eles precisam muito da nossa ajuda. Muito. A gente vai salvar a Resistência. Bom, nós somos um grupo de recrutas, então a gente tem que ajudar a Resistência. E logo depois que a gente passa por esse holograma da Rey, onde ela passa essa missão pra gente, abre uma porta e nós somos levados pra uma área externa. Então, quer dizer, a gente tava toda uma área interna de cavernas, onde até chegar nesse ponto aí com a Rey, depois a gente sai, abre uma porta realmente pro ambiente externo. Você tá vendo o céu, e aí você tá vendo, num canto direito aqui, você vê a X-Wing toda preta e laranja do Paul Dameron, igualzinho do filme, e a gente vê um transporte, uma nave de transporte, que é a que vai levar a gente ali pro centro de missão ali, onde a gente tá sendo recrutado para ir acompanhar e ajudar a Resistência. I am getting a high reading on the fuel pressure line. That's better. Check the binary motivator. Yes, I just want to be sure. All recruits must be on board now. Transport is away in 30 seconds. Good. Yes, check the hyperdrive also. Transport takeoff in 20 seconds. Good. E aí, a partir desse ponto, que os cast members dessa atração também são diferenciados, né, Ju? Quando você dá a sorte de pegar uns cast members realmente investidos ali, que eles compram o papel deles dentro da missão, ali dentro do ride como um todo, de fazer a gente, nós os visitantes, entrarmos nesse universo de verdade, daqui pra frente os cast members são muito dedicados. Então, quando a gente sai nessa porta, que tem primeiro, já tem uns caras vestidos de rebeldes ali, né, de resistência, e eles falam, vamos pessoal, vamos pro seu, tá na hora do seu transporte, vamos lá, que tá todo mundo esperando vocês e tal. E aí, realmente, é muito legal essa nave, né, esse transporte que a gente pega, porque você olha de fora, realmente ela é muito caprichada, ela é bonitona. Abre a porta dela, a gente entra assim, por dentro dela, ela é toda, parece mesmo um transporte militar de Star Wars, obviamente, que a gente tá falando disso, né? E aí, ela é grande, um espaço grande, cabe um grupo bem grande de pessoas dentro, então você pode ficar em vários pontos dela, você pode ficar mais à frente, mais atrás da nave. Toda ela tem janelas, tem janela em cima, tem janela dos lados, e na frente você vê o cockpit, né? Onde tem o piloto, que é o Nien Nunb, que é um personagem que a gente já conhece desde lá do Retorno de Jedi, e um personagem novo, que é o Mon Calamari, chamado Tenente Beck. Ele tá lá, não é o Akbar, tá? É o Beck, é outro Mon Calamari. Nossa, eu tava mesmo preocupada de estar fazendo essa confusão. Viu só? É bom você saber. Tô. Você tem que saber direitinho. Eu vou te perguntar depois no final qual é o nome do Tenente Beck. Beck. E o interessante é que a gente já tá vendo através das janelas a luz externa também, que a gente viu lá fora. Lembra que eu falei que a gente passou no ambiente externo? Então, se você vai de dia ou à noite, todas essas telas refletem o tempo certo que nem tá do lado de fora. Se tá de dia ou se tá de noite. Então, eles pelo menos tiveram o cuidado de fazer isso aí nessa atração, né? E tem duas telas laterais ali do cockpit, onde você vai vendo o Beck se comunicando, por exemplo, com o Paul Dameron e com a sua escolta. Black Leader, are you and your team ready? Affirmative. Engines are hot. Red 2, Blue 5, report. Red 2, check.
Rule 5 standing by. Affirmative. Engage repulsors and hold on, recruits. All ships, launch. E aí a nave realmente começa a se mexer, você sente ela andando. Ela te dá a sensação, você vê na tela o movimento da nave subindo no espaço e andando, e a gente sente o movimento dela. E obviamente, né, Ju, como toda boa atração de Orlando, something went terribly wrong. Alguma coisa tem que dar errado. E aí o que acontece, Ju? Você tem ideia, né? Gente, eu fui 2 vezes, eu não sou incapaz de decorar. Bom, estamos nós lá andando na nossa nave, junto com todos os nossos novos recrutas ali da Aliança Rebelde. A Aliança Rebelde é dos clássicos, esses aqui são a Resistência, né? Desculpa. Nossa, perdão, eu desculpo, mas é muito grave, desculpa. Pois é. E aí começa a soar o alarme, de repente o Paul Dameron avisa pra gente no rádio, assim, nas TVs, fala assim, caramba, tá chegando aqui um cruzador imperial, e começa a passar TIE Fighter, começa a ter um tiroteio desgraçado, a nave começa a chacoalhar, começa a acender a luz vermelha, alerta vermelho. We're picking up an unusual signal. Are you spotting anything? Yeah, I see it. We'll check it out. BB-8, what do you got? There appear to be a number of small craft heading our way. Raise the shields. We got company. First order TIE fighters. Reroute. Red 2, Blue 5, we gotta clear a path so transport can make the jump. They're all over us. I'm hit. We lost Red 2, more incoming. Blue 5 taking evasive action. Try to shake him, Blue. I'm trying, but A gente vê explosão de tudo quanto é lugar, dos tiroteios que tá acontecendo fora da nave, até que o Paul Dameron fala assim, galera, eles capturaram vocês no raio trator, vocês estão sendo levados pra dentro de um cruzador da Primeira Ordem, só que eu não vou conseguir salvar vocês agora. Aguenta firme aí que eu vou salvar vocês depois. E ele pula fora, ele foge pra não ser pego também, né? We're caught in the tractor beam. It's pulling us in. I'll go get some friends and make this a fair fight. Don't worry, I'll come back for you. Stay strong. Cargo vessel TR-141, identify yourselves and prepare to be boarded. This is TR-141. We are a civilian vessel. By whose authority are we being detained? By the authority of the First Order, Resistance scum. Now bring down your shields and prepare to be boarded. They'll want the location of our secret base. Tell them nothing. The future of the Resistance is at stake. I have a bad feeling about this. Stand back from those doors. E nisso nós somos capturados, a gente vê a nossa nave sendo levada pra dentro do hangar desse cruzador da Primeira Ordem. E fica mó clima tenso, né, Jô? O próprio Beck fala assim, pessoal, por favor, eu não lembro direito como é que ele fala, mas ele fala assim, eles vão querer interrogar vocês, tenham força, resistam, né? Não conte nada pra eles e tal. Que a força esteja com vocês, aquelas coisas de sempre, né? E aí acho que é um dos momentos mais chocantes que todo mundo sempre... Enaltece. Enaltece. E eu confesso que mesmo já tendo visto antes o vídeo, na hora que aconteceu, eu literalmente perdi meu fôlego essa hora. Porque você fala assim, essa ideia é um truque barato, a gente vai entrar pela porta da direita e vai sair pela esquerda. Mas na verdade não, você entrou pela porta da direita, de repente a mesma porta por onde você entrou abre. Só que você já não tá mais naquele ambiente externo que você viu da primeira vez. Você sai, de repente, num hangar lotado de Stormtrooper, imenso, que tem uma sensação de volume, de tamanho absurda. Mas antes disso, na hora que abre a porta, na verdade, entra um oficial da Primeira Ordem, e aí que eu falei dos cast members que realmente vêm do negócio. Esses cast members da Primeira Ordem, eles são um verdadeiro espetáculo, né, Ju? Sim. Esses caras, eles vão te dar um esculacho e você vai ficar feliz por isso. Então, de repente, quando para a nave, a gente foi capturado, não sei o que, abre a porta, entra um oficial da Primeira Ordem, todo sério assim, não sei o que, vocês estão sendo capturados pela Primeira Ordem, não sei o que. Marked an enemy of the First Order. You have the location of the Resistance base, and you will give it to us. On my command, you will gather all personal belongings and effects and depart to detention cell. Now, off this ship! Venham todos em silêncio pra fora. Ele já dá uma bronca assim, já dá um esculacho de todo mundo, né? dá um esporro. Ele fala assim, vocês são prisioneiros da Primeira Ordem, saiam em ordem, não sei o que. Ele já dá uma esculachada. E aí na hora que você pisa do lado de fora, que tem alguns cast members ali, todos vestidos com roupa de oficial, e tem aquele hangar com 50 Stormtroopers
animatrônicos, todos alinhados na frente. É um telão, obviamente, mas assim, dá a impressão de a gente estar olhando pro lado do espaço, né? Pro lado de fora da nave, que só tem um campo de força ali segurando. Mas é um momento tão impressionante que não tem como a gente não ficar de boca aberta. Eles conseguiram dar uma sensação de volume, de tamanho ali, que, cara, engana todo mundo, sabe? Não, é grande mesmo. Não, é grande mesmo, mas ele te vende ser maior ainda, né? Isso é Imagineering no seu ápice aqui nessa hora. É muito impressionante. Tem até um TIE Fighter que tá ali, pousado ali num cantinho do lado, assim, mas aquele monte de... aquele destacamento, aquele batalhão de Stormtrooper ali na sua frente. E o som, lembra do som? Na hora que você entra, assim, nessa coisa, você ouve aquela vibração, como se você estivesse realmente dentro de uma máquina, de um ambiente industrial, que você ouve, assim, uma vibração baixinha, você ouve, assim, barulho dos TIE Fighters voando ao longe. O trabalho sonoro desse ambiente, cara, é puro suco de Star Wars na sua melhor forma. É muito bom. É impressionante essa sala. Só que assim... que a gente tem que passar rápido, né? Exato, porque... Acho que as pessoas ficariam o dia inteiro lá. Eu ficaria o dia inteiro ali. Eu ficaria o dia inteiro só olhando ali. Só que aí os oficiais da primeira ordem, né? Eles falam assim, não, pessoal, anda aí, vão na fila, não sei o que, não para... Sai, vai, passa logo. Eles ficam mandando a gente pra sair desse ambiente, pra ir pra fila e continuar sendo, né... Algum Stormtrooper se mexe? Tem, alguns que mexem a cabeça, né? A cabeça mexe de lado pro outro, assim, eu não tinha uma lembrança nítida, mas eu tinha essa vaga lembrança que algum mexe. Sim, alguns se mexem. E aí a gente vai andando por uns corredores, cara, a caracterização desse ambiente aqui é muito igualzinho Estrela da Morte e as naves do Império, porque é muito bem feito, E acho que esse que é um ponto dessa atração toda, desde que a gente saiu lá do holograma da Rey, dali pra frente, é uma das coisas que mais me impressiona nela, que é você estar realmente 100% imerso, 360 graus dentro do universo de Star Wars. E eles te enganam. E eles realmente te enganam ali que você tá dentro daquele universo. Porque, por exemplo, atrações que são simuladores ou outras coisas assim, né? Por exemplo, o Avatar que a gente sempre fala. Você quer quebrar aquele clima? Você quer quebrar isso, a sua imersão dentro do Flight of Passage? Enquanto você tá lá voando com o navio, olha pro lado. Na hora que você olha pro lado, você vai ver aquela fileira de um monte de gente sentada nas motos. Você quebra a sua imersão, né? Você quebra, porque você tá vendo um equipamento industrial ali que é o que tá te dando a sensação. Agora, nessa aqui, não tem isso, não acontece. Você pode olhar pra qualquer lado, desde que você saiu ali do pré-show da Rey, que você vai estar dentro de Star Wars, você vai estar dentro do universo, nada te tira disso. Isso aqui é muito impressionante nessa atração, né? Bom, mas aí a gente tá andando naquele corredor e tal, e aí chega uma hora que você entra, chega numa bifurcação, onde tem uma estação ali, tem 2 Stormtroopers também animatrônicos que estão vigiando ali a passagem de pessoal, que o corredor vira pra esquerda e pra direita, e os oficiais ali, eles ficam dividindo os grupos, né? Grupo tal, com 5 pessoas aqui na fila dourada, outra na fila vermelha, outra na fila prateada e tal. Só que eles não fazem isso como cast members normais do tipo... Eles fazem te dando esporro. Eles não falam assim, quantos são nessa... How many in our party? Né? Eles perguntam, eles têm que perguntar as coisas, né, certo? De quantidade de pessoas na party, mas eles fazem sempre no tom de ordem de quem tá sendo preso, de verdade. Você é um suspeito, né? De ser um espião rebelde. Inclusive, se as pessoas tentam ficar saindo da fila pra tirar foto, você vai tomar esculacho de oficial. True story, já aconteceu comigo. E normalmente eles também pegam, quando tem umas criancinhas assim, que eles estão todos empolgados, eles pegam pra brincar ainda mais com as crianças, do tipo, falam assim, eu sei que você é um rebelde, você sabe a localização da base, e ficam interrogando as crianças ali no meio da fila. Então, esses cast members vendem bem o pato, sabe? É muito bom. Mas aí a gente fica nessas filas já separadas por grupos de 8 pessoas, esperando em algumas portas, até uma hora que fala assim, tá, entra aí na sua cela. Aí abre a porta, você entra na sua cela pra ser interrogado. E esse é um momento bem legal também, é mais um... É muita pré-cena, né? É muita pré-cena, por isso que eu falo, é tanta preparação, é tanta história, que a gente não sabe o que é atração, o que é fila, né? Aí já não é mais fila faz tempo, não, né? Não é. É legal que uma vez que começa, você vai num crescente. Exatamente, né? você vai num crescente, né? E aí depois do momento, você entra numa cela e eles fecham a porta e você realmente não tem outra saída a não ser a porta por onde você entrou. É uma cela esquisita, ela é meio triangular, meio fechada assim, e você só vê em cima da porta uma grade e uma passarela onde tem passando uns Stormtroopers ali, eles ficam vigiando a gente. E a gente fala assim, tá, agora o que aconteceu? Eu tô preso. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tá preso, a gente fica normalmente todo mundo olhando pra cara do outro ali. E aí, de repente, em cima da porta, aparecem o General Hux
e o Kylo Ren. E aí eles falam assim, esses aqui são os novos espiões, os espiões que foram pegos, não sei o que, a gente precisa interrogar eles pra ver se eles sabem onde que é a base da resistência e tal. Aí o Kylo Ren vira assim, vocês vão me dizer onde está a base rebelde. Ele usa a força, o negócio começa a dar uma tremidinha, apaga a luz e tal, né? O Kylo Ren faz aquele show-off dele, né? Leave us. Yes, General. Enemies of the First Order. We will soon snuff out your meager resistance. You chose the wrong side, and now you will pay. The Resistance prisoners. You have what I want. You know the location of the secret base, and I will take it from you. We are needed on the bridge. Keep the prisoners here. I will return to finish this personally. Ele quenta. Mas aí acontece alguma coisa e fala assim, tá bom, eu preciso ir lá, eu esqueci o negócio no forno lá, eu já volto, fica aí um pouquinho, já volto. Aí ele sai. Não, esqueci o negócio do forno, é intervenção do intervenção minha. Aí o Hux e o Kylo Ren saem de cena e a gente fica lá, parado, esperando acontecer alguma coisa. Falando, o que vai acontecer? Não é possível, né? E aí que vem mais um plot twist, né? Nossa, é cheio de plot twist. É cheio de plot twist. De repente, do nada, você começa a ouvir um barulho vindo da parede, não da porta pra onde você entrou, mas da parede mesmo, que parece uma parede sólida. Aí você começa a ouvir um barulho de gente, não sei o que. E aí começa a aparecer um queimado de maçarico fazendo um formato de uma porta no meio da parede. E aí, de repente, abre esse buraco na parede como se alguém tivesse realmente cortado ali uma porta pra você passar. E aí vem um cast member, né? Um vestido de rebelde, né? De resistência. E esse é mais um ponto que se o cast member vende bem, você compra mesmo, né? O cara fala assim, ei, eu sou da resistência, eu vim aqui ajudar vocês, vim salvar vocês, vamos. E é muito legal essa hora, porque se você entra na coisa... É legal, é confuso. É confuso, é uma bagunça. Porque você quer entrar no clima do negócio, você quer entrar, não, tá bom, eu vou fugir, vamos fugir, galera, vambora, corre. E aí a galera passando por aquela porta lá, você vê realmente ela toda queimada, toda chamuscada ali, do derretimento ali do maçarico em volta, muito bem feito. Que antes você não viu que tinha uma abertura ali. Não, mas não viu, porque é muito bem feito. É muito bem feito. Ele te engana. E aí, teoricamente, você deveria, né, os grupos foram alinhados na cor vermelho, azul, prata, dourado, sei lá o que é, e aí tem dois transportes, dois veículos, né, os carrinhos, que são os transportes de prisioneiros, onde a resistência hackeou os droids que controlam ele pra levar a gente por uma escape pod pra gente fugir da nave. Então eles estão salvando a gente dessa forma. Eles hackearam ali os robozinhos que transportam os prisioneiros, e aí que, teoricamente, efetivamente, realmente começa o ride. É nessa hora que a gente salva ali pela resistência, que eles tiram a gente da cela, a gente senta nos carrinhos pra ser levado. Quando eu falo que é uma bagunça, nessa hora, uma das vezes que a gente foi, o cara tinha colocado numa cor lá. E a gente não tinha tanta prática, não sabia o que era frente e trás. Acho que essa foi a segunda vez que a gente foi. A primeira a gente já tinha sentado atrás. Isso. E eu queria ir na frente, né? Fomos poucas vezes e tal. Lógico. E daquela vez ele tinha colocado a gente na frente. Pela cor. Só que na hora que abriu a porta, o povo que tava com a gente saiu correndo e se enfiou na frente. Sentou no nosso assento primeiro. Sentou no nosso assento. Aí ficou puta, né? Porque você tá no clima, você quer continuar na brincadeira da corrida, só que os folgados entraram, sabe lá Deus, se é desconhecimento ou se é... Não, acho que foi bagunça mesmo, eles não entenderam. Porque não era americano, acho que eram os argentinos, alguma coisa assim. Não sei, mas enfim, eles entraram no nosso. Aí a gente falou, não, senhor. Essa minha cor, sai daí, minha fila. E tiramos os caras. E sentamos nós na frente. Foi meio confusa, né? Mas tudo bem, tá tudo no caos aí do momento que a gente é incorporado pra de novo salvar o mundo. E aí a gente senta nesses carrinhos aí, desses transportes de prisioneiros, que é muito legal, que são os Trackless Ride, né? Que são rides uns carrinhos que eles andam livres pelo piso, mesmo a tecnologia do Runaway Railway, do Remy Ratatouille. Então, você não vê o trilho, você não tem um trilho ali onde o carro segue, né? O que dá uma certa dinâmica ali, porque você não sabe muito bem quem tá indo pela primeira vez, não sabe muito
muito bem pra onde o carro tá indo, o que é muito legal, porque ele te engana, né? Você acha que você tá indo pro lugar, ele para, volta e mexe e tal. E é muito louco isso. E aí quando você põe o cinto e tal, não sei o que, os caras falam, não, beleza, tá todo mundo podendo ir, vamos. Aí abre a porta, os carros saem, a gente já começa a música, né? E a música, a música já começa numa crescente, que você já tá na cena da fuga, né? Você já tá escapando, você tá fugindo da primeira ordem ali. E aí começa, esse crescendo vai aumentando cada vez mais. Okay. Take this corridor to the turbo lift, then head down to the escape pod base. Those droids are programmed to return you to Batuu. Hurry and don't get caught. Lieutenant Beck will guide you. Recruits, for your safety, stay seated with seatbelts securely fastened. Keep hands, arms, feet, and legs inside the transport and supervise your children. Tell them it's a prisoner transfer. E aí você até passa por outros 2 carros onde eles estão vazios e estão voltando ali pra cela, né? E aí os outros 2 droids que não são hackeados, eles olham meio pra gente meio desconfiados e tal. E nisso a gente vai ouvindo o Beck, ele vai conversando com a gente, porque o Finn tá lá dentro desse cruzador pra ajudar na nossa fuga. A gente vai encontrar com ele mais tarde no meio dessa fuga aqui. Então ele vai falando com a gente, ele vai guiando a gente nesse caminho, né? Então os carrinhos 2 carrinhos, né? São 8 pessoas em cada carrinho, vão guiando juntos ali, mais ou menos. Você vai passando pelos corredores, aí de repente no primeiro corredor ele para, porque vem um daqueles Seeker Droids lá, aqueles robôs espiões que eles têm no Império, por exemplo, no Império Contra-Ataca, que acha a base rebelde em Hoth, lá no Império Contra-Ataca. E a gente vai andando e ele consegue desviar do robô, e aí fala assim, finalmente tem ali as portas dos elevadores pra gente ir pros escape pods. Nisso, na hora que a gente tá num teto meio baixo, de repente, na hora que ele entra, chega mais perto da porta por onde a gente iria passar, tem uma passarela alta e tem 2 Stormtroopers lá em cima. E aí eles falam assim, ei, eles estão escapando, atirem neles. Probe droid, you're lucky it didn't spot you. Take those turbo lifts and stay out of trouble. Hey, you're not authorized. Wait, it goes to the president. Your cover is blown. Find an alternate route. Who picked these 2 droids anyway? Attention block range. Prisoner passing on level B. E nessa hora eu juro que eu tava me esquivando dos tiros. E é muito impressionante. É muito bem feito. Porque eles começam a dar tiro de blaster e a gente não sabe. Engana muito bem a ilusão ali desses tiros, porque eles começam a fazer furo no teto, começam a explodir coisa do lado, e você realmente vê os tiros ali no ambiente, só que ele te engana, cara. Você realmente parece que estão atirando em você. Os Stormtroopers com os blasters dele estão dando tiro na nossa cara. É muito louco. E aí depois desse primeiro encontro a gente dá a ré, foge, quer dizer, a gente já não consegue mais ir pelo caminho planejado, a gente tá fugindo pra trás. E aí os 2 carros entram numa sala, que também é um momento igual aquele do hangar quando a gente sai da nave, sabe? A gente entra num hangar gigante que tem 2 AT-ATs imensos, que são aqueles Imperial Walkers que a gente viu na Batalha de Hoth do Império Contra-Ataca. E eles são de tamanho 1 para 1 praticamente ali. Eles são enormes, uma sala gigante com 2 desses gigantes, 2 Walkers enormes. E a gente anda e começa a andar entre as pernas deles. E aí também, mais uma vez, você tá indo pra uma porta, mais uma vez a porta fecha, te engana, fala, ih, caramba, não dá pra ir por aqui. E aí começa a aparecer Stormtrooper de cutelado, tiro pegando em tudo cutelado, pegando nas pernas dos robozão, dos AT-AT. E aí os 2 carrinhos que estavam andando praticamente juntos, eles se dividem, vai um pra esquerda e outro pra direita. Hey, cover recruits! If anyone's packing a blaster, now's a good time. The escape pod's just below us. Wait, why are you going up? I said down. Up is bad. Up is real bad. Nesse momento é quando a gente enxerga o Finn. O Finn tá lá. Mas é difícil de ver. É difícil de ver. Ele tá abaixado, né? Ele tá abaixado atrás de uma caixa, exatamente. E ele tá lá e aí parece uma mão, vem uma mão dando tiro nos Stormtroopers. Tá todo mundo trocando tiro, protegendo a gente e tal. E aí os 2 carros que se separaram, cada um entra num elevador separado. Você tem caminhos diferentes. Dependendo de qual carrinho você foi, você vai experimentar caminhos diferentes nesse momento. Então um deles, ele sobe de frente pra um desses AT-ATs, ou seja, na hora que você sobe, você tá
frente, cara a cara, e a gente vê pela janelinha os Stormtrooper, o piloto do AT-AT, ele olha pra gente, ei, caramba, esses caras estão fugindo dele, ele vai começar a dar tiro com canhão do próprio AT-AT na gente. Se você sobe pela outra, pela lateral, você vê aberta uma parte da fuselagem ali lateral, onde tem o Stormtrooper que ele monta uma arma e começa também a meter bala na gente, e começa a voar tiro pra todo lado, você vê explodindo o teto, tiro caindo, e... Como os Stormtroopers não sabem acertar nunca nada em ninguém, né? Então a gente vê tiro pegando em tudo quanto é lugar, menos na gente. E nisso, ele tá subindo e tá indo, vamos andando, e as coisas, a gente vai fugindo e vai tiro explodindo e tal. E aí os dois carrinhos se encontram de novo e parece que a gente chega na ponte de comando da nave. E aí a gente encontra com dois animatrônicos muito bem feitos, que é o animatrônico do General Hux e do Kylo Ren. Nisso a gente tá vendo eles olhando para janelas da ponte, e aí chega toda a frota da Resistência pra ajudar a salvar a gente. Então você vê, eles estão lá discutindo os dois, não sei o que, e chega um monte de nave, um monte de X-Wing e começa também a meter bala pra todo quanto é lado ali na fuselagem, ali na parte externa do Cruzador Imperial. E aí o Kylo Ren vê a gente, ele vê, pô, os caras fugiram. Ele vira pra trás e ele começa a perseguir a gente. E nisso os nossos dois carrinhos fogem de ré de novo pra trás e o Kylo Ren começa a perseguir a gente. This does not look good. Try to find another way down to the escape pods. E aí, de novo, vamos lá, e o carrinho e tal, e aí tem uma hora também, tem uma outra ilusão super legal, que você vê, que você entra de ré numa porta, num elevador, e aí parece o Kylo Ren caindo bem de frente pra gente, né, e você vê que ele tá andando na nossa direção, e é muito louco porque ele parece um holograma, mas o sabre de luz dele é real ali, então é muito bem feito esse holograma dele. E aí a gente tá dentro desse elevador, né, estamos descendo, né, a gente parece que a gente tá descendo nesse elevador, e aí do nada entra a espada do sabre, o sabre de luz do Kylo Ren entra pelo teto e começa a rasgar o teto na nossa cabeça, assim, caramba, ele vai entrar, ele tá que nem o Temil ali, né, na cena do Exterminador do Futuro 2. E aí quando a gente consegue, o elevador chega antes do Kylo Ren terminar de rasgar o teto, a gente entra numa área, numa sala, que é uma bateria de turbolasers. Também é muito impressionante pela escala das coisas. São 3 canhões gigantes virados de frente para umas janelas que dá pro espaço. Então você tá vendo do lado de fora as naves, né, os cruzadores da Resistência atirando contra o cruzador da Primeira Ordem, que é onde a gente tá, e os canhões ali entrando na nossa frente, ele dá um tiro e vai pra trás, e volta pra frente, ele dá um tiro e vai pra trás. Nosso carro, ele tem que esperar o canhão atirar pra gente passar. Então se você olha pela janela, você vê os tiros pegando lá na nave da Resistência, enquanto a gente tá tentando passar nos canhões que não para de atirar, é muito legal. E você vê todo aquele monte de nave, um monte de TIE Fighter, um monte de cruzador, um monte de X-Wing, tudo quebrando o pau do lado de fora da janela, e a gente tentando passar pelos turbolasers. E aí quando a gente finalmente passa, você vê que um monte de buraco, tudo rasgado, porque já tá tendo um monte de avarias ali no cruzador que a gente tá. Aí finalmente quando a gente vai chegar na cápsula de fuga, de repente a gente, quando a porta pra onde a gente devia sair fecha, e aí de repente a gente vira pra trás, aparece o Kylo Ren, o próprio Kylo Ren, em carne, osso e animatrônico. Porque ele que fechou as portas por onde a gente ia sair, ele com a força mesmo, ele segura os dois carros, vira e começa a chacoalhar os nossos carros. Pra quem já viu o vídeo, de repente, você fala assim, não parece nada. Mas quando a gente tá no carrinho, a gente realmente sente ele puxando a gente com força. É. O carrinho chacoalha com força, assim, ele vai arrastando, a gente vai arrastando. E aí, de repente, na sorte da batalha ali, alguém dá um tiro na parede que tá atrás dele, ele começa a fazer aquele sucção de vácuo do espaço, caem dois anteparos ali na cara do Kylo Ren e atrapalha ele, e a gente consegue fugir, porque é o único jeito, né? Porque senão... É verdade. E esse é um dos animatrônicos que mais dá problema. Que esse aqui que tem o modo B, que às vezes eles trocam esse animatrônico por um telão com o Kylo Ren numa nave do lado de fora. A gente nunca viu, né? A gente sempre viu o animatrônico mesmo. Né? Vídeo. É. E aí, por causa disso, né? A gente consegue fugir do alcance da força do Force Pull ali do Kylo Ren. E o nosso carrinho vai pra trás, é aquele alarme rodando. A gente finalmente chega na porta da cápsula de escape, né? Do escape pod. Nosso carrinho entra lá, a gente tá olhando por uma janela
vendo do lado de fora do espaço. E é interessante que você tá vendo a batalha acontecendo lá de fora, e aí você vê do outro lado da nave ali, que ainda é no mesmo cruzador que a gente tá, outras cápsulas de fuga igual a sua. E aí você vê que a cápsula de fuga do outro lado, ela cai. Realmente ela cai. Na hora que você olha, fala assim, ih, ela caiu, será que a minha vai cair também? E aí que vem mais um plot twist, né, Ju? É. Você também tem um elevador, tipo... uma mini... Mas o susto é real. É, uma mini torre do terror ali, porque a gente cai com velocidade até. E não é por isso que a gente tá de cinto de segurança, porque senão a gente ia voar pra cima, né? É. E aí vira um simuladorzinho, porque no momento que ele cai, ele começa a andar pra frente e tal, e a gente vai vendo nossa cápsula de fuga ali passando pelo meio da batalha, sendo escoltada por outras naves, atravessa pelo meio do cruzador, aí ele cai no planeta, vai lá fazer um pouso forçado, atravessa um monte de escombro e chega de volta em Batuu, onde a gente quase, bem pertinho de onde a gente entrou. Olha que coincidência. Not what you signed on for, but hey, here's this guy. I think I have that authority. Right, Gretch? Where's the lieutenant? I mean, eyes on deck. Rhino, Stafford's talking. Foi pro espaço e voltou quase pro mesmo lugar de onde a gente entrou. Sorte, tá, né? Que sorte. Na hora que ele cai, finalmente a gente sai. Você vê realmente que você tá no meio de um monte de escombro, né? Uma área meio bagunçada, um monte de ferro velho. E aí a gente vê uma última coisa ali, que a gente vê uma cápsula de fuga também do Tenente Beck, que foi com a gente, que ele foi preso junto com a gente, e ele também fugiu. Ele escapou, ele tá lá. Cara, muita sorte. Muita sorte, né? Você viu? Os caras é bom mesmo. E é quando acaba o ride, a gente finalmente chega. Normalmente a história, eu pelo menos estava em lágrimas nesse momento. Eu acho impressionante que o ride, eu nunca vi isso, eu acho, com o ride acabar com visão externa. Exato, você acaba olhando pro dia. Incrível. A luz do dia, exatamente. E de verdade, não é fake luz exato, do dia. Exato. É lá fora. Se estiver chovendo, vai estar chovendo. Se tiver noite, vai estar noite. Eu achei isso incrível. Porque combina com a atração, combina com o gelo, tudo combina. É muito inovador. Realmente. Você gosta do conteúdo que a gente produz aqui no Passaporte Orlando e quer se tornar um colaborador e ajudar a gente aqui a manter o podcast seguindo firme e forte? Baixe o aplicativo do PicPay no seu celular, abra sua conta e assine um dos nossos planos para se tornar um colaborador do Passaporte Orlando e receber recompensas individuais e também ajudar a bater a meta das recompensas coletivas para termos um episódio extra por mês. Então essa que é a descrição aqui completa, na íntegra, né, do que a gente vê, do que a gente enxerga, o que a gente ouve lá nessa atração, que é difícil, assim, eu sei, eu tenho um viés muito forte aqui, né, como a Ju falou, esse episódio seria bastante viesado pro meu lado, né, enviesado, mas eu fiquei, realmente, assim, é impressionante, eu como fã de parque temático, eu como fã de Star Wars, eu como engenheiro fã de tecnologia, essa atração, ela me encanta em múltiplos níveis. Sim, não diga. É verdade. Diga-me mais sobre isso. Me encanta. Mas, assim, ela é uma das atrações, assim, mais tecnologicamente avançada de todos os parques Disney, né? Ela combina múltiplos tipos diferentes de sistemas de ride. Ela tem simulador, ela tem elevador, ela tem trackless ride, ela tem até um walking tour. Você pode até pensar que a primeira parte da atração toda é um walking tour, né? Aquela coisa de você sair, andar no hangar, tudo. Então é muito... E alguns os animatrônicos, a Disney chama esse modelo de animatrônico que eles usam aí de A1000. Quero ver o dia que tiver o T1000. Será que eles vão fazer algum dia o T1000? São alguns dos animatrônicos mais avançados que a gente vai encontrar em todos os... Pelo menos em Orlando, né? Acho que nos parques do Japão e da Europa tem algumas coisas um pouco
tão boas quanto, mas é muito legal isso. Como eu falei, ela é uma experiência realmente 360 graus, ou seja, não importa pra que lado você virar, você vai estar imerso dentro do universo do Star Wars que te vende de verdade isso, então você vai se sentir fazendo parte dessa aventura dentro do Star Wars. No meu ponto de vista, acho que o único defeitinho dessa atração é justamente o timeline onde eles escolheram colocar ela, porque tem um pouco a ver também com a própria Galaxy's Edge. Então, ela é uma atração que ela acontece entre os episódios 8 e 9, né? Então, todo mundo sabe como acabou mal essa história no episódio 9. Eu, pessoalmente, tenho uma teoria que eles fizeram um remendo de histórias aqui para fazer as coisas se encaixarem, porque projetar uma atração dessa leva muito tempo. Entre você engenheirar, pensar, descobrir sistemas de ride, tudo, leva muito tempo. E pelo prazo que ela foi aberta, eu imagino que quando eles desenvolveram essa atração, eles deviam ter em mãos o roteiro original do episódio 9. Não o que foi trocado e que foi filmado efetivamente. Que era aquela versão melhor. No meu ponto de vista era melhor. Então, pra quem já viu, ou você fica à vontade, tá cheio de vídeo no YouTube e matérias em textos por aí falando do texto original do Colin Trevorrow, que deveria ter sido o episódio 9, antes dele ter sido demitido, graças à insanidade geral que deu lá na Disney depois da recepção do episódio 8. O filme deveria começar com a Resistência tentando capturar e roubar um cruzador da Primeira Ordem, por causa de questão de comunicação que estava bloqueada e tal. Então, faria sentido, se você pensar nessa atração, que seria alguma coisa mais ou menos parecida, porque a gente está abordando uma nave da Primeira Ordem. Então, eu acho que eles devem ter só mexido um pouquinho para manter mais ou menos a mesma linha. Porque se você pensar, pelo menos do que a gente conhece das histórias, não tem essa aventura oficial ali, canônica dentro dos filmes, sei lá. Mas eu acho que foi isso que eles fizeram. Eles tiveram que dar uma mexida pro negócio fazer sentido depois com o filme que eles fizeram. Mas eles projetaram originalmente com o roteiro original em mãos. É só uma curiosidade minha, pessoal. Nunca consegui confirmar isso. Bom, segundo a Disney, né, essa atração ela é uma das mais longas experiências que a Disney já fez. Ela dura aproximadamente 18 minutos, né, desde o primeiro pré-show até o final. É bem longo, né? Bem longo. Bem longo. Poxa. A parte do carrinho deve ter uns 3, 4 de sempre, mas... Então, a partir do primeiro pré-show, ali onde conta ali, né? Eu acho a parte do carrinho, eu acho que ela passa muito rápido. Assim como todas as atrações que tem esse estilo aí do trackless, não sei o que lá, eu acho ela muito rápida, tipo, é difícil decorar as coisas. Mas ela é mais rápida, mas ela é diferente, por exemplo, do meu problema com a Runaway Railway. A Runaway Railway, ela passa tão rápido também em cenas que tem tanta coisa acontecendo que você não consegue ver nada. Aqui as coisas fazem sentido, porque você realmente tá fugindo. Sim, você tá não, eu entendo fazer sentido, mas eu gostaria de ficar mais tempo vendo. Com certeza, não, eu ficaria o dia inteiro lá. Deve ter muita coisa que você não consegue, o olho não capta. Com certeza. É muita coisa acontecendo. É muita coisa, mas eu ficaria o dia inteiro lá, me deixa o dia inteiro lá dentro que eu ficaria daria tranquilamente pra ficar. E eu acho que um problema dela é que ela dá pouca vazão, né? Isso junto com o fato dela ter muitos problemas técnicos que param a atração. Aí é uma decisão, né? Você cria uma Everest que aguenta qualquer coisa. Vamos fazer uma Everest. Porra, Everest, faça chuva, faça sol, Everest tá lá. Exatamente. Carregando 50 pessoas por carrinho. Esse é realmente o problema dessa atração. É a baixa vazão combinada com o excesso de paradas e quebras que ela tem ao longo do dia, né? Sim. Isso faz com que as filas fiquem enormes, a procura é alta, a procura é altíssima. A Disney infelizmente projetou uma atração incrível, mas eu acho que o fato dela ser incrível realmente faz ela ter uma vazão baixa para ela entregar a experiência que ela entrega. Prós e cons, né? Sim. Infelizmente tem esse caso, mas o que a gente sempre fala pra todo mundo que pergunta, né? O que a gente acha que você deve fazer? Como ela tem aquela compra individual da Lightning Lane, e é a Lightning Lane individual mais procurada dos parques, quando abre o parque para hóspedes, para guests gerais, que geralmente os hóspedes Disney já estão podendo, desde as 7 horas da manhã, fazer a compra dessa Lightning Lane, na hora que abre o parque às 9 horas da manhã, por exemplo, já esgotaram. Então é muito raro, só em épocas mais vazias, que tem disponibilidade de Lightning Lane para quem não é hóspede Disney. Então, se você é hóspede Disney, aproveite e compre uma Lightning Lane. Sempre. É ruim ter que pagar por isso, mas
vale a pena. Vale. Né? Especialmente se você só vai um dia, você tem que tentar Sim. garantir. E aí, mesmo comprando a Lightning Lane, chega no parque o mais cedo que você puder, abriu, pega o rope drop e corre pra atração. Sim. Porque de manhã é quando tem a menor probabilidade dela estar quebrada. Sim. Tá certo que tem dia que ela nem abre, que é o problema. Mas como ela quebra muito ao longo do dia... Às vezes ela para e volta. Volta. É bom, e de manhã tem, teoricamente, menos fila. Então, Isso. é o ideal, né? É o ideal. Chega e vai lá. Isso. Então, se você consegue comprar Lightning Lane, você vai uma vez. Aí você tenta garantir outra logo no começo do dia. Uma tática que eu tentamos, mas falhou miseravelmente, foi aquela de ir no final do dia. Deixa pra ser a última coisa que você entra. Então o parque vai fechar, sei lá, 8 horas da noite, das 7h59 você entra na fila. Sim. Porque aí você vai ficar o tempo que for. Sim. Que já é um horário que já não tem mais praticamente Lightning Lane sendo usado. Nenhuma. Então as filas andam um pouco mais rápido. E assim, não importa o tempo, você não tá perdendo de ir em outras coisas porque você tá numa fila gigante. A única coisa que você tá perdendo é pé e perna, que aí cansa, né? Sim. Mas você não tá perdendo, deixando de ir no Slink, não tá deixando de ir na torre. Não, e o fato de não ter Lightning Lane faz com que a fila ande, Exatamente. sei lá, 80% mais rápido do que a fila normal. Exatamente. Então é algo que você pode tentar. Quando eu e a Ju tentamos, e é por isso que a gente não recomenda que seja a sua única tentativa, por isso que a gente fala assim, tenta uma primeira, logo no começo do dia. Vai cedo, entra e corre, né? Quando a gente tentou, a atração já estava parada, estava quebrada, já tinha muita gente acumulada lá dentro, e aí, apesar de ainda estar aberto, de poder entrar, o cast member não tava mais deixando ninguém entrar. Que não tinha o Lightning Lane. Que não tinha Lightning Lane. Ele só tava deixando que tinha o Lightning Lane porque eles não queriam devolver o dinheiro. Exatamente. Eles não queriam devolver o dinheiro, eles também não queriam acumular mais gente lá dentro pra operação estender mais tempo e vai saber quanto tempo ia ficar lá, se é que a atração ia reabrir ou não. Então, como ela ficou fechada há muito tempo, parada muito tempo, e diziam eles que ela ia voltar, eles não estavam deixando formar mais fila nova lá dentro. Então, se você der sorte de puxar um dia que tudo correu normal, chega essa hora, não tem nenhum problema de quebra, você entra mais uma vez e fica lá dentro o tempo que for. E aí, é correr pro braço, né? Exato. Mas é isso, essa foi todo o nosso episódio de destaque do mês aqui. Fazia tempo que a gente não fazia um destacão desses pra uma Sim. atração só. Eu, curiosíssima aqui, preciso encerrar com... Eu achei a informação... Você tinha que procurar, né? Tinha, porque em todos os nossos salvamentos de mundo, como eu disse, o mais ridículo é o do Transformers, que é a frase que aquele bicho feio lá fala pro gente no final, assim... Líder Optimus. Hã? O Líder Optimus, ou Optimus Prime, pra quem não é velho que nem eu. Não desconheço, eu nunca vi esse treco, porque é muito ridículo. Your bravery saved the planet. Well done, freedom fighters. Well done, freedom fighters. Eu acho que eu sou incapaz de ver esse final dessa estação sem revirar os olhos, assim, Freedom fighters. 1000 vezes eu prefiro ser o Help Me Star Tours, You're My Only Hope. Também o Don't Quit Your Day Job. Don't Quit Your Day Job. Tem o cara do... Vamos fazer um apanhado dos nossos agradecimentos de salvar o mundo. Vamos fazer uma lista, um top salvamentos de mundo que a gente faz durante os parques da Disney, dos parques de Orlando? Ai, legal, gostei. Vamos fazer um top salvamentos de mundo. E tem o do dinossauro. You did it! You made it! You made it! And you bring an extra large. I have to find him. Meteor shower in range. Just little ones. A gente vai fazer um dinossauro, a gente já fez. Acho que a gente fez na época do Onça lá, né? Faz tempo. A gente vai fazer uma só do dinossauro, porque aquilo é maravilhoso. Fizemos um do Dinosaur, foi bem legal. Dinossauro é demais. Mas é isso, gente. Fizemos aqui um episodião dedicado única e exclusivamente aqui a essa atração maravilhosa que é a Rise of the Resistance. Sim, ela vale seu dinheiro, ela vale seu tempo, ela vale a espera. Ela vale Lightning Lane, se você Ela conseguir. vale o Lightning Lane. É pra isso que a gente vai por Orlando, sabe? É pra esse tipo de experiência, de imersão. É uma coisa única, é um lugar que você só encontra em um lugar do mundo. Na verdade, 2, porque também tem na Disneyland. Mas é pra que isso. Tecnicalidade. Pois é. Tá bom. Mas é pra isso que a gente vai pra lá. Então, assim, tentem fazer de tudo possível pra não perder. Seja ir 2 dias no Hollywood Studios, seja comprar Lightning Lane, seja chegar cedo, se matar, comprar hotel da Disney, fazer qualquer coisa dessas que vale o sacrifício pra você ir nessa atração maravilhosa. Se você é fã de Star Wars ainda e não terminar chorando, então parabéns, porque você é mais forte que eu. Mas é isso, vamos ficando por aqui então, nesse episódio.
Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência e até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Freedom Fighters. Freedom Fighters. Muito bem, agora para finalizar, vamos ao agradecimento nominal aos nossos amigos colaboradores que assinaram algum dos nossos planos aí lá no PicPay de Busch Gardens acima e recebem aqui ao final de todo episódio o agradecimento nominal como parte de suas recompensas individuais. Então vamos lá para o agradecimento a todos com assinatura ativa agora no mês de novembro. Começando aqui pelo grupo Busch Gardens com Daniel Gropo e Renata Henrique da Silva. Do grupo Disney Springs, Alex Marques dos Santos, Aline Cavalcante, Aline Borntold, Alisson Freitas Rizzi, Amanda Paixão da Silva, Ana Laura Ladeira, Ana Luiz Araújo, Ana Reis, André Luiz de Marca, André Delgado Jitsin, Arjuna Conde, Bruno Macedo Bose, Bruno Rodrigues, Camila Moro, Cláudia Arrego, Danilo Queiroz, Fabrício Santiroque, Fausto Mastrella, Jorge Afradic, Gregório Fonseca, Guilherme Ferreira, Gustavo Souza, Hildebrando Cortonese, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, Jobson Souza, José Brasiliano, José Medeiros, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henriques de Oliveira, Lara Santana, Leonardo de Assis, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luiz Eduardo Vasconcelos, Luiz Eduardo Laguna, Marcelo de Barros, Paulo Lovental, Rafael Antônio Mota, Ricardo Coitichida, Rodrigo Amorim, Rogério Galignani, Rogério Martins, Rogério Vidal, Sofia Farjado, Tatiana Lovental, Thiago Souza Nascimento, Thiago Diógenes, Vanessa Krolikovski e Varley Tosh. Do grupo Universal Studios, Alan Rodrigo de Almeida, Alexandre Japa, Ana Levinspool, André Serviuk, Bárbara Carvalho, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Cristiano Silva, Daniel Maia, Daniel Story, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Nanda Caminha de Moraes, Fred Linhares, Gilberto Alves Filho, Jéssica Scarpe, João Coelho Rua, Lucas Carneiro, Manuel Moreira Neto, Maurício Geronasso, Michele Machado, Olavo Fatback Neto, Paulo Vitor Lacerda, Priscila Maria Milhomen, Rafael Cidrini, Thais Del Papa e Thiago Silva. E do grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Flávia Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Maiara Sampaio, Pedro Romero e Renata Cabral. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado por seguirem aqui acreditando no nosso projeto, apoiando o Passaporte Orlando para que a gente siga firme e forte. Um grande abraço a todos.